Boa noite, irmãos. É um prazer poder continuar o nosso estudo, Salmo 119. Vamos dar continuidade ao estudo que eu passei hoje de manhã, sobre os versículos 17 a 24 do Salmo 119. Então, vamos dar continuidade e, se Deus permitir, vamos estar estudando o Salmo 119 inteirinho e tirando essas verdades, né? Então, irmãos, esse salmo, nós sabemos que ele é um salmo que apresenta a palavra de Deus como ouro, como algo mais precioso que o ouro. Também apresenta como um favo de mel, que é delicioso ao paladar, que ele é prazeroso, é uma bênção. Então, o salmista agora, nesse trecho que nós vamos estudar agora do versículo 25 ao 32, ele vai falar de uma dificuldade que ele está passando nesse trecho. O foco do salmista está num grande problema que ele está passando e algo que está afligindo o coração dele. Um contraste aos versículos anteriores, né? Que ele fala sobre, no versículo 24, ele fala também: os teus testemunhos são o meu prazer e os meus conselheiros. Ele está dando graças a Deus por isso. Ele está falando que Deus abre os olhos dele, que ele vê grandes coisas nas palavras de Deus, ele vê algo bom, né? Ele não está passando por algo ruim aqui no versículo. Ele só está se deleitando e se desafiando a conhecer mais a palavra de Deus. Mas, em contraste, no versículo 25 a 32, nós vamos ver que tem algo que está afligindo o coração dele. Algo que está atrapalhando, que está trazendo algo ruim para a alma do salmista, né? Ele mostra, nós vamos ver aqui, irmãos, que em nossa caminhada nós passamos por certos tipos de caminhos. E estes caminhos vão ser apresentados aqui são o caminho do homem, o caminho mau e o caminho que Deus quer que o homem ande, né? Que Deus quer que o homem siga. Eu vou estar lendo os versículos primeiramente antes de irmos para o que vamos estudar. Eu vou estar lendo todos os versículos e depois eu vou dar continuidade ao estudo. Versículo 25 a 32 eu vou estar lendo para os irmãos, que diz assim: peço também que os irmãos estejam abrindo a Bíblia, né, acompanhando, se possível, está abrindo lá em Salmo 119, versículo 25 a 32, para poder ver e acompanhar, né, não só ouvir o que eu estou falando aqui, que eu já vou estar citando os versículos, né, mas eu quero que os irmãos olhem na Bíblia. Vamos ler então. Versículo 25 a 32. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Versículo 27. Faze-me entender o caminho dos teus preceitos. Assim falarei das tuas maravilhas. A minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Versículo 29. Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Versículo 30. Escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. E por último, versículo 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Então, irmãos, no início, nos versículos 25 e 28, nós vamos ver a aflição do salmista, né? O que ele está passando? O que é isso que ele está passando? Ele diz que a minha alma está apegada ao pó. Tem algo ruim que está acontecendo com ele. Ele está prostrado, ele está passando por alguma necessidade. E ele fala: vivifica-me segundo a tua palavra. No versículo 28 também ele diz: a minha alma consome-se de tristeza. Então a alma dele está apegada ao pó e ela também está consumida de tristeza. A tristeza tomou o ser do salmista por completo. Irmãos, nós não sabemos o que o salmista estava passando, né? Mas vendo a história de Davi, vendo todo o contexto, provavelmente devia ser alguma aflição, perseguição, alguma coisa que estava acontecendo com ele, né? Então nós não sabemos exatamente, mas nós podemos perceber que o coração dele está triste, está preocupado com alguma coisa, ele está aflito por algo que aconteceu, né? Mas mesmo assim, ele não desiste da palavra de Deus. Ele disse: vivifica-me segundo a tua palavra. Ele também diz no versículo 28, fortalece-me segundo a tua palavra. Irmãos, é interessante o que um comentarista diz. Ele diz o seguinte:
É de se esperar que o inimigo nos ataque com mais intensidade quando estamos desfrutando das bênçãos de Deus. Quando as coisas estão tranquilas e nos sentimos bem, há sempre um risco de relaxarmos e de colocarmos a armadura de lado, aquela armadura, né, que nós conhecemos em Efésios 6, 10 a 18, né? Depois os irmãos conferem lá, a armadura de Deus, capacete, espada, escudo, sandálias e tudo. Nós sabemos que tudo aquilo ali é para nós nos armarmos contra o inimigo, né? E ele diz aqui que o comentarista está falando que tem esse risco, né? De relaxarmos e de colocarmos a armadura de lado, né? É se de esperar que quando nós estamos sendo atacados, né? Muitas vezes nós ficamos esquecendo de nos armar, né? Nós sempre temos que estar vigilantes. Mas, irmão, mesmo com toda essa tristeza, o salmista ainda lembra, né? Como eu falei antes, ele lembra onde encontra a segurança, onde que ele encontra o conforto, onde a sua alma aflita encontra o conforto. Ele busca a palavra de Deus, né? Repetindo o versículo de novo, ele diz: vivifica-me segundo a tua palavra. E ele também diz: fortalece-me segundo a tua palavra. Então ele não se esquece disso, é algo que apega, algo que ele está apegado, algo que ele está se segurando, algo que ele está buscando, e ele sabe que, mesmo pegado ao pó, mesmo afligido, ele lembra que a palavra de Deus é verdadeira e ela pode dar conforto a ele. Irmãos, um detalhe interessante, vocês sabem quantas vezes essa expressão vivifica-me está no texto todo de Salmo 119? Depois procura lá quantas vezes. Eu vou já dizer para os irmãos, para ficar mais fácil, né? Ele usa 9 vezes. 9 vezes aparece no trecho todo de Salmo 119 esse termo, né? Vivifica-me. Ele fala vivifica-me e ele vai falando várias vezes. E está 9 vezes no Salmo 119, para os irmãos terem ideia do tamanho dessa expressão, né? Ele busca a Deus, ele busca o conselho de Deus, ele busca através da sua palavra, né? E é interessante quantas vezes, né? 9 vezes a palavra vivifica-me. E, irmãos, interessante que a palavra vivifica-me significa dar vida a, animar, retribuir, restituir a vida a alguém. Reanimar também está ligado a estimular, também está se tornar-se animado, também fortalecer-se, revigorar-se. Isso tudo está ligado com a palavra vivifica-me, né? E nós sabemos que a palavra de Deus ela nos dá ânimo, né? Ela nos ajuda, ela nos fortalece, né? É interessante isso, né? Como que é a palavra de Deus, né? E é interessante um versículo que diz: o coração alegre aformoseia o rosto. Quando nós temos o nosso coração alegre, e aqui no sentido de a palavra de Deus está no nosso coração, as coisas de Deus estão no nosso coração, o nosso rosto ele dá uma expressão de alegria, mesmo passando por coisas ruins, questões ruins, o nosso coração ele está alegre, ele está lembrando de que tudo aquilo passa, tudo o que nós estamos passando aqui, uma hora tem um fim, porque nada desse nível é eterno. E se continuar, nós ainda temos a esperança de estarmos com o nosso Deus para sempre com Ele. Nós temos a esperança de termos a paz eterna com o nosso Deus, mesmo passando por dificuldades. No primeiro versículo, irmãos, nós vemos o salmista que ele coloca a sua situação diante de Deus, né? Nós vimos no versículo 25, né, sobre que a alma dele está pegada ao pó, que ele está triste. Mas continuando, irmãos, nos próximos versículos nós vamos ver que o salmista ele coloca vários compromissos que ele fará, né? E aí nós vamos ver o caminho, o primeiro caminho, o caminho do homem. No versículo 26 ele diz: eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Agora nós vemos o caminho do homem, né? Que ele está colocando. Eu te contei os meus caminhos, o caminho do salmista, né? O salmista ele apresenta a Deus seus caminhos e sabe que Deus está pronto para ouvi-lo e tem o entendimento de que a palavra de Deus é lâmpada e ela também é luz para o seu caminho. Ele sabe que os caminhos dele não são bons sem a palavra de Deus, sem a luz da palavra de Deus, né? Lembra aquele versículo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos?
o próprio salmista falou, né? E ele está lembrando disso, porque a palavra de Deus ela é boa, ela é luz, ela ajuda. Por isso que ele fala: eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Ele sabe que os caminhos dele sem a palavra de Deus não é bom, não vai ser um caminho direito, não vai andar corretamente. E depois, continuando nos versículos 27, 30 e 32, irmãos, nós vamos ver o caminho de Deus. Nós vimos o caminho do homem, mas agora nós vamos ver o caminho de Deus. Ao conhecer, irmãos, o caminho de Deus, o salmista, ele não quer se apartar dele. Olha só que interessante, versículo 27. Faz-me entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei das tuas maravilhas. No versículo 30 ele fala: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. E no versículo 32 ele diz: correrei pelo caminho dos teus mandamentos, quando dilatares o meu coração. Ele diz isso, irmãos, que ele não vai se apartar, ele está dizendo isso que ele não vai se apartar nem para a direita, nem para a esquerda. Ele sabe a direção correta que ele tem que ir, pois ele sabe que o objetivo principal desse caminho, irmãos, é benefícios, será benefícios para ele. Não será algo ruim. Andar nos caminhos de Deus, irmãos, não é algo ruim. Ele não tem, irmãos, caminho difícil ou estreito que Deus não nos acompanhe e não nos ajude a passar. Tem caminhos que Deus quer que você passe, tem caminhos que Deus quer que você trilhe, mas Ele está lá com você. Né? Lembra dos versículos, né? Se passar, ao passar pelo vale da sombra da morte, ele sabe que o pastor estará com ele, né? Aquele versículo de Salmos, dos Salmos, né? É interessante lembrar que o salmista ele usa a palavra de Deus para dar encorajamento a ele, né? Não palavras de afirmação, né? Ah, eu vou conseguir, eu sou capaz, eu sou aquilo outro. Não, ele vai falar: não, a tua vara e o teu cajado me consolam. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ou seja, tem alguém que está fazendo algo para mim. Não é eu que estou fazendo isso sozinho. Não é eu que estou trilhando o caminho sem ninguém. Sim, nós estamos trilhando um caminho. Sim, é o caminho que Deus quer que nós trilhemos, porque Deus está lá conosco até o fim. Irmãos, às vezes a gente esquece disso, porque nós trilhamos um caminho que Deus quer que nós trilhemos. Nós devemos seguir esse caminho porque Deus estará lá conosco. Você já viu um crente trilhar um caminho sem Deus? Ele fica perdido, ele não sabe o que faz, ele entra em problemas, ele entra em coisas ruins e nada dá certo, isso, porque não está trilhando o caminho que Deus quer. Porque quando nós trilhamos o caminho que Deus quer que nós trilhemos, Ele estará conosco, né? Irmãos, frisando algumas partes, três palavras nesses três versículos, né? No primeiro versículo 27, depois o versículo 30 e depois o versículo 32, nós vemos as três palavras: preceitos, verdade e mandamentos. Olha só que interessante o significado dessas palavras. Preceitos são o que se encomenda praticar, regra, norma, são preceitos. O que se ensina. Então ele fala sobre isso, né? Os preceitos. E também ele fala sobre a verdade. Escolhi o caminho da verdade. Escolhi o caminho dos preceitos. Escolhi o caminho dos mandamentos. E aí o significado de verdade, irmãos, é interessante porque diz propriedade de estar conforme os fatos ou a realidade. E verdade. A fidelidade de uma repreensão em relação ao modelo ou original. A fidelidade é algo fiel, algo que é real, é aquilo ali que é a verdade, o caminho verdadeiro. E o caminho dos teus mandamentos. E mandamentos, o que seriam mandamentos? O que se recomenda fazer, praticar, mandado, preceito, regra. Então, irmãos, é interessante porque nós vemos nesses detalhes um Deus amoroso e bom. Tem um hino até que fala: temos um Deus tão grande e bom. É um hino muito bonito que diz sobre isso. Nós temos um Deus tão grande e bom. Um Deus tão grande e bom. Nós vemos, irmãos, também nesses versículos que temos um Deus tão grande e bom, um Deus amoroso. Porque Ele não nos obriga a fazer algo. Deus não obriga você a fazer nada. Ele diz: faz isso para que te vá bem. Deus fala assim. Olha só como é que Deus fala. Deus diz: faz isso para que te vá bem. Deus também diz: honre teu pai e tua mãe para que te vá bem. Ama a minha lei
e os meus ensinamentos e siga-os à risca para que te vá bem. Então, irmãos, Deus, ele é um Deus que ele ensina assim: faça isso, siga isso, cumpra isso para que te vá bem. Se você quiser fazer, você vai fazer e você vai ser abençoado. Mas se você não fizer, você não vai ter essa bênção. Deus, ele é um Deus que trabalha assim, irmãos. Faça isso para que te vá bem, para que te vá bem. Então ele já diz o que você vai fazer, o que você deve fazer, e ele ainda diz que você vai ser abençoado. Olha só que Deus grande e bom nós temos, né? Que Deus faz isso. Existe outro Deus que faz isso? Nós sabemos que os outros deuses que existem, essas seitas, essas coisas, eles sempre querem algo em troca. Você nunca faz algo sem perder alguma coisa, sem você ser afligido, ou você tem que fazer tal coisa, não, você tem que fazer isso, e você vai ser afligido, você tem que fazer aquilo ali, aquilo outro. O nosso Deus não é assim, irmãos. O nosso Deus, ele já fala: faça isso para que te vá bem, faça isso porque você vai ser abençoado, faça isso porque você vai ter algo bom em troca. Continuando, irmãos, tem um versículo em Isaías 43, 1 a 2, que fala algo muito interessante sobre o nosso Deus, sobre trilhar os caminhos dele, né? O que nosso Deus faz? Será que nosso Deus ele vai conosco até em momentos difíceis? Será que Deus continua conosco até em momentos perto da morte? Isaías 43, versículo 1 e 2 diz, ó: Mas agora assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. Não temas, porque eu te remi. Chamei-te pelo teu nome, tu és meu. Deus está falando uma promessa que para Jacó, né? Está falando sobre o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Versículo 2 ele diz: Quando passares pelas águas, estarei contigo, e quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Essa promessa, irmãos, é para esse povo aqui, para o povo de Deus. Mas aqui nós podemos ver também, irmãos, um Deus que cuida, que protege, mesmo passando por tantas aflições, por coisas problemáticas, Deus ainda vai estar lá e vai estar cuidando do povo dele. Esse é o nosso Deus, irmãos. Esse é o nosso Deus que cuida de nós, que tem cuidado, tem amor por nós. Não vai deixar que nós passemos por situações que não sejam no nossa capacidade, né? No versículo 26, ele diz: Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Então, irmãos, nós vemos aqui, mais uma vez, o salmista colocando diante de Deus, né? Primeiro ele falou sobre as dificuldades que ele estava passando, as aflições que ele estava passando, e agora ele falou: Eu contei os meus caminhos, eu o coloquei diante de ti. E é interessante, irmãos, se nós colocarmos em palavras mais simples, né? O que o salmista disse seria mais ou menos assim. Isso aí é um jeito de que eu coloquei para falar do versículo, tá bom? Não é o versículo. Poderíamos ler o versículo dessa maneira: Senhor, eu analisei todos os meus caminhos e sei que Sua palavra é o meu refúgio e onde encontro forças para continuar, e que também é remédio no meio das aflições, mas te peço, fortaleça-me segundo a tua palavra. O que devo aprender com tudo isso? Ou seja, falando para Deus: Senhor, estou passando por tudo isso, né? Eu coloquei diante de ti todas as minhas dificuldades, todos os meus anseios, mas, Senhor, me ensina os teus estatutos, me ajude a entender através da tua palavra por que estou passando por isso. Seria mais ou menos o que o salmista está colocando aqui, né? Eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste. Ensina-me os teus estatutos. Me mostre, através da tua palavra, o que seria isso, né? Esses caminhos que Deus coloca, né? E lembrando que são caminhos bons. Mas em contraste, irmãos, temos o caminho mau, o caminho ruim. E esse caminho mau, o salmista fala no versículo 29. No versículo 29 nós vamos ver o caminho mau. Nós vimos o caminho do homem, o caminho de Deus e agora o caminho mau. E o versículo diz, ó: Desvia de mim o caminho da falsidade e concede-me piedosamente a tua lei. Depois, irmãos, de mostrar tudo o que passou, o salmista vê que mesmo tendo o caminho da verdade, dos preceitos e mandamentos de Deus, ainda existe o caminho da falsidade, que ele precisa se desviar, né? Vemos com isso
a realidade, né, irmãos, do nosso mundo hoje, né? Que ama mais a falsidade do que as coisas de Deus. O caminho largo tem levado muitas pessoas, infelizmente, e o salmista sabe que esse caminho da falsidade ele é errado, né? Por isso que ele pede a Deus que o livre e o dirija através da sua palavra. Ele sabe que através da palavra de Deus ele vai ter direção, ele vai ter o próprio Deus falando com ele e o instruindo, né? Através da sua palavra. Por isso que ele fala: desvia de mim o caminho da falsidade, porque ele não vai me levar para algo bom. O caminho da falsidade não vai levar para um lugar bom. Por isso que ele é um caminho mau, no versículo, né? Por isso que ele diz no final do versículo: e concede-me piedosamente a tua palavra. Me dê a tua palavra para que eu não ande pelo caminho mau. Irmãos, partindo para o final, nós podemos tirar algumas conclusões aqui, irmãos, que eu gostaria de apresentar para vocês, que em meio às dificuldades nós podemos ser vivificados. Como o salmista no início do texto ele falou: a minha alma está apegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. Ou seja, eu estou para baixo, eu estou ruim, mas me vivifica. Então, irmãos, em meio às dificuldades, podemos ser vivificados. Mas aí vem a pergunta ao nosso coração, né? Como é que eu posso ser vivificado, né? Como é que eu posso passar por isso tudo e ainda ter essa alegria, ter essa alegria, essa vida de novo, né? Ter um coração alegre de novo. Como, em meio às dificuldades, podemos ser vivificados? Irmãos, no versículo 26 ele fala: eu te contei os meus caminhos e tu me ouviste, ensina-me os teus estatutos. Então, irmãos, como nós podemos? Contando a Deus os nossos problemas, contando a Deus os nossos problemas, irmãos, como o salmista fez. Também, em segundo lugar, irmãos, nós podemos passar por essas dificuldades falando as maravilhas que Deus tem feito, falando a Deus as maravilhas que ele tem feito. Como no versículo 27, né? Faz entender o caminho dos teus preceitos, assim falarei as tuas maravilhas. Em terceiro lugar, irmãos, também confiando na promessa de Deus para nossas vidas. Confiando na promessa de Deus para nossas vidas. No versículo 28 ele diz: a minha alma consome-se de tristeza, fortalece-me segundo a tua palavra. Então, confiando na promessa de Deus. Deus prometeu algo para nós e Ele está pronto a cumprir e Ele vai cumprir, porque nada do que Deus prometeu Ele não cumpriu. Então, irmãos, continuando, em meio às dificuldades podemos ser vivificados como? Pela quarta maneira, como? Desviando-se dos caminhos maus. Versículo 28, que ele fala: desvia de mim o caminho da falsidade. Desviando-se então dos caminhos maus, nós podemos ser vivificados por Deus. Continuando, irmãos, também no versículo 30, nós vamos ver também seguindo o caminho da verdade da palavra de Deus. Olha só o que o versículo 30 diz: escolhi o caminho da verdade, propus-me seguir os teus juízos. Ele propôs, ele colocou como meta, ele colocou como a linha, né, o norte dele, vou o quê? Seguir os teus juízos. Então, seguindo o caminho da verdade da palavra de Deus, os juízos, os estatutos, as coisas que Deus ensina, né? E continuando, irmãos, também nós podemos ser vivificados apegando-se aos testemunhos que lemos na palavra de Deus, apegando-se, irmãos, se prendendo, se segurando nos testemunhos que lemos na palavra de Deus. Personagens que aconteceram, próprio Davi, Josué, Moisés, pessoas que passaram por problemas, Jó, pessoas que passaram por problemas e tiveram a direção de Deus. Deus os abençoou, Deus colocou aquela situação para o bem deles, não para o mal. No versículo 31 nós vemos: apego-me aos teus testemunhos, ó Senhor, não me confundas. Apegando-se aos testemunhos que lemos na palavra de Deus. E também, irmãos, por último, no versículo 32, nós vamos ver também confiando na direção de Deus sobre nossas vidas. Confiando na direção de Deus sobre nossas vidas. Versículo 32. Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatares o meu coração. Nós vamos confiar, nós vamos colocar o nosso coração diante de Deus. Senhor, eu vou correr pelo caminho dos teus mandamentos. E eu vou colocar o meu coração diante de ti, porque eu sei que o Senhor
conhece meu coração, o Senhor conhece as minhas intenções, e somente a tua palavra pode abrir os meus olhos, né? Um comentarista disse, irmãos, é interessante, eu vou ler, é um trecho grande, mas é muito interessante como é que ele fala. Ele diz: O Senhor não é capaz de nos defender quando elaboramos planos engenhosos para preservar nossa imagem e denegrir a imagem de outros. Quando você faz isso, né? Deus não vai te definir, não vai te ajudar quando nós elaboramos planos engenhosos para preservar nossa imagem e denegrir a imagem dos outros, irmãos. Ao nos apegarmos à sua palavra e crermos em suas promessas, o Senhor é capaz de trabalhar a seu tempo e a seu modo. Ou seja, Deus faz isso no tempo dele, mas ele vai fazer, irmãos. Deus não disse que ele não vai fazer, mas é sempre no tempo dele, não no seu tempo. A fé nos livra do confinamento das tramas do inimigo e nos liberta para desfrutarmos um lugar mais amplo. O salmista saiu, irmãos, do pó em que estava caído, no versículo 25, né? E passou a correr livremente pelo caminho do Senhor. É o que o trecho está fazendo. Começou no pó e aí ele fala no final: correrei pelo caminho dos teus mandamentos. E ele fala, versículo 25, vou ler para os irmãos, versículo 25, em contraste no último versículo, versículo 32. A minha alma está pegada ao pó, vivifica-me segundo a tua palavra. E ele foi andando com Deus, ele foi procurar vivificar-se na palavra de Deus. E então, no versículo 32, ele fala: Correrei pelo caminho dos teus mandamentos quando dilatardes o meu coração. Irmãos, para terminarmos, Deus transformou o coração do salmista para que olhasse toda a situação à luz da palavra de Deus. E no final ele tivesse confiança nos caminhos corretos, tivesse confiança nos caminhos corretos de Deus, aqueles caminhos que Deus quer que nós andemos. Porque lembra, irmãos, Deus ele vai continuar andando com você. Irmãos, Deus ele está pronto para nos ajudar, pronto para nos ajudar. Basta nós nos comprometermos, né? Ele diz, irmãos, que ele escolheu o caminho da verdade, ele propôs seguir os juízos de Deus. Então ele se comprometeu, ele se propôs a fazer aquilo. Então Deus está pronto para ajudar, irmãos, aquele que tem um coração entregue nas mãos dele. E lembra, irmãos, algo que Deus sempre falava com o povo de Israel, sempre falou com o povo de Israel. Ele diz: Quando ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. Deus fala, irmãos, quando vocês ouvirem a palavra de Deus, não endureçam o seu coração. Não sejam como o povo de Israel, de dura cerviz, cabeça dura, que não quer ouvir os princípios de Deus. Irmãos, os princípios de Deus são simples, são doces, são algo maravilhoso. E ele só vai ser doce, irmãos, quando nós nos permitirmos chegar à presença de Deus e deixar Deus trabalha e me usa, Senhor. Abre meus olhos, né? Lembra nos versículos anteriores, né? Abre meus olhos para que entenda os teus mandamentos. Senhor, eu vou decidir, então, escolher o caminho da verdade, vou fugir do caminho da falsidade, vou procurar os teus preceitos. Irmãos, que a palavra de Deus esteja desafiando os nossos corações e que, mais uma vez a frase, né? Quando ouvirmos a voz de Deus, nós não vamos endurecer o nosso coração, nós vamos ter o nosso coração, como o salmista fala, dilatado. Um coração que está pronto a receber as verdades de Deus. Que Deus possa estar abençoando os irmãos, que Deus possa estar desafiando o coração dos irmãos cada vez mais. E vamos agora orar a Deus, agradecendo por sua palavra, e depois vamos terminar. Oremos. Senhor Deus, Pai, agradecemos por tua palavra, Senhor, agradecemos porque ela é viva e eficaz, Senhor, mais penetrante que espada qualquer de dois gumes, Senhor, que penetra entre a alma e o espírito, Pai, entre juntas e medulas, Senhor, e é apta para discernir, Senhor, nossos corações pecaminosos, Senhor, nossos corações que querem fugir da tua palavra, Senhor, querem ah, ficar com medo, Senhor, de não seguir os teus princípios, Senhor. Mas muitas vezes, Senhor, nós precisamos passar pela dor para podermos confiar e seguir, Senhor, nosso querido Salvador. Senhor Deus, pedimos que o Senhor abra os corações, abra as mentes, pedimos por nossa igreja
Que o Senhor continue fortalecendo os irmãos, Senhor, aqueles que estão ouvindo, Pai, essa mensagem. Peço, Senhor, que o Senhor abra os corações, que a tua palavra esteja transformando, Senhor, as nossas vidas e nos fazendo homens e mulheres fiéis a ti, Senhor. Agradecemos, Senhor, por tua palavra, agradecemos porque ela transforma e oramos e suplicamos que o Senhor transforme ela hoje e continue nos transformando cada vez mais. Oramos, Pai, agradecidos em nome de Cristo. Amém. Amém, irmãos. Que Deus abençoe. Tenha uma boa noite e até a próxima oportunidade, se Deus permitir.